Graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Que prazer estarmos juntos mais uma vez, ministrando a palavra do nosso Deus. Esse encontro é um encontro marcado por Deus. Eu do lado de cá e você aí do outro lado, orando e intercedendo pelas nossas vidas, e juntos estamos realizando uma grande obra para a honra e a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que me vê pela primeira vez, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos postando videoaulas para auxiliar os professores e as professoras da Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, a mordomia da alma e do espírito. Nesta lição de hoje, eu confesso aos irmãos, do fundo do meu coração, eu queria saltar esta lição, não abordar esse tema, porque conforme foi construído pelo comentarista, eu confesso que eu tive dificuldade de aplicar, de passar para os irmãos. É um tema complexo, já visto que muitas pessoas passam 5 anos na faculdade para entender a alma humana, a psique, que é a fonte das emoções, do desejo, da vontade. Então, nós vamos tentar aqui em 1 hora aproximadamente explicar acerca da mordomia da alma e do espírito. Aí você está aí, irmão Mauro vai me esclarecer o que é alma e o que é espírito. Meu irmão, eu não tenho a pretensão de trazer a última palavra no assunto. Sou mais um dentre os professores que se propuseram a ministrar este assunto. Que Deus venha usá-los pela graça, bondade e misericórdia e venha usar as nossas vidas e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado ao término e no decorrer de todo este trabalho. Conceituando alma e espírito. Nesse primeiro tópico, nós vamos nos deter a conceituar o que é alma e o que é espírito. Deus, ele fez o homem visível e dentro desse homem visível, que é o corpo, há também um ser invisível. São 2, 3 seres? Não, é uma única pessoa que foi criada por Deus com corpo, alma e espírito, que é a tricotomia, que nós vamos estudar também nesta lição. Mas nesse tópico nós vamos nos deter a definir o que é alma e o que é espírito. Se a minha explicação ela não for a mais clara para o seu entendimento, eu não ficarei constrangido e envergonhado, tá bom, meu irmão? O professor não é obrigado a saber tudo. Eu conheço as minhas limitações e estou aqui na total dependência do Espírito Santo para que ele possa nos trazer mais revelação acerca daquilo que nós já escrevemos e dicas de passagem. Foi muito dificultoso escrever acerca desta lição de hoje. O significado de alma. A alma pode ser definida como a parte invisível de um ser visível. Ela é a sede das emoções, da vontade e da razão. É a partir da alma que se pode definir o caráter de uma pessoa, se este é bom ou mau. Ela necessita ser controlada pelo Espírito de Deus, pois tem uma forte tendência
para se rebelar contra toda e qualquer norma, lei e autoridades estabelecidas por Deus. Então, a alma, ela é a parte imaterial de um ser material. A alma, ela pode ser também definida como a parte invisível de um ser visível. Tem aí a psicologia, que procura desvendar os segredos da alma, esse homem interior. E o nosso viés que nós iremos abordar é a alma sobre a ótica da teologia. A alma, ela é conhecida como a sede das emoções, da vontade e da razão. As emoções, a vontade e a razão, elas se dão na alma, tá bom, meu irmão? E o corpo, ele reflete esta emoção, esta vontade e esta razão. É a partir da alma que nós podemos definir também o caráter de uma pessoa. Quando alguém diz que alguém é sem caráter, é um equívoco, todo mundo tem um caráter. A questão é se a pessoa ela é mau caráter ou se ela tem um bom caráter. Então, há pessoas que são más, de índole más, e há pessoas que têm a índole boa, são pessoas boas. Então, nós estamos nos referindo à alma da pessoa, que aquela pessoa ela é uma pessoa de bom caráter, ou que determinada pessoa é uma pessoa de mau caráter. Então, é a partir da alma que nós podemos definir o caráter de uma pessoa. Outra coisa que nós precisamos destacar sobre a alma, ela precisa ser controlada pelo Espírito de Deus, pois ela tem uma forte tendência para se rebelar contra toda e qualquer norma, lei e autoridades estabelecidas por Deus. Então nós vamos entrar dentro de algumas áreas aqui. O que é a alma? Quando uma criança nasce, alguém diz que ela é como uma folha em branco que Deus deu. Ela não tem ainda preferências, gosto, conceito de certo e errado, o caráter dela, a personalidade, essas questões serão desenvolvidas, tá bom, meu querido? Mas você observa que a alma humana, ela precisa ser disciplinada, controlada e dominada pelo Espírito Santo logo na infância. Um bebê, quando ele nasce, ele não quer se sujeitar à autoridade do pai e à autoridade da mãe e às regras da casa. Ele acorda várias vezes na noite querendo mamar. E a mãe que fica descabelada, sem saber o que fazer, que acorda 3, 4 vezes na noite para alimentar a criança. A criança, ela é muito inteligente e ela sabe colocar o pai contra a mãe contra o pai, ela quer fazer prevalecer a sua vontade. Então nós vemos que a criança, ela precisa ser ensinada, disciplinada e orientada. Porque se ela não for na fase da infantil ou até determinada idade, me parece que 7 anos, esses valores e princípios estabelecidos nela, dos 7 anos em diante, meu irmão, praticamente o caráter desta criança está definido. Então, daí a importância da presença do pai, da mãe, da família. A família é a primeira instituição a estabelecer limites e regras na alma, na natureza humana, porque essa natureza ela tem uma forte inclinação, essa alma do ser humano, a se rebelar contra as autoridades, tá bom? Eu estou falando aqui normas, leis e autoridades estabelecidas por Deus, porque o pai e a mãe é uma autoridade estabelecida por Deus. O professor, a professora secular também é uma autoridade. A Bíblia fala, queres não temer as autoridades, faça o bem e encontrará louvor dela. Então nós vivemos um período do governo humano.
Então, a dispensação do governo humano, que nós vimos lá no livro de Gênesis, ela ainda está em evidência. Então, esta alma ela precisa ser dominada, controlada pelo Espírito Santo de Deus. Mas aí não é tudo atribuído somente ao Espírito Santo. A responsabilidade do pai, a responsabilidade da mãe, ao papel da igreja, ao papel do Estado, que diz respeito à formação desse indivíduo. Isso tudo aí é alma, tá bom, meu irmão? A origem da alma. A alma tem sua origem a partir da concepção. Ela foi pensada e arquitetada pelo próprio Deus. Alma e corpo são criados simultaneamente, separados temporariamente em virtude da morte física e unidos posteriormente, seja para a vida eterna ou o juízo final. A alma é eterna. Sua existência foi restringida pelo Criador a um único corpo. A reencarnação não existe. A questão aqui é, qual é a origem da alma? Qual foi criado primeiro, o corpo ou a alma ou o espírito? Meu querido, foram todos criados simultaneamente. Deus não formou primeiro a alma e depois formou o corpo e pegou a alma e introduziu ali a participação humana. A alma, o corpo e o espírito, a origem deles, tanto do espírito que nós já estamos antecipando, ela se dá a partir do ato da concepção. Salmo 139, Davi, ele afirma que Deus já o conhecia quando ele era ainda substância informe, ou seja, quando ele ainda não tinha forma. Então, Davi está falando ali da existência ainda no útero da mãe. Então, no ato da concepção é que a alma ela é gerada. Ela não é fruto de uma evolução. Ela foi pensada e arquitetada pelo próprio Deus, o Criador do universo, como a ciência hoje o chama como o arquiteto do universo, o designer do universo, que nós na Bíblia conhecemos como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do irmão Mauro, o seu Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu destaco que a alma e o corpo são criados simultaneamente. Não tem negócio do corpo ser criado primeiro e a alma depois. No ato da concepção, Deus está formando um ser trino, corpo, alma e espírito. A alma, como eu destaquei, ela é eterna. A alma, ela não morre. A alma e o corpo, eles são separados temporariamente em virtude da morte física e posteriormente, seja para a vida eterna ou para o juízo, a alma e o corpo se unem novamente. Então você observa que a morte é uma separação entre a alma e espírito do corpo físico por um intervalo de tempo estabelecido por Deus em função da morte. Após esse período, a alma e o espírito se unirão novamente ao corpo, como eu já disse na lição anterior, que é a ressurreição, tá bom, meu querido? Não é reencarnação. Eu quero destacar o seguinte, a alma é eterna. Quando Deus criou a alma, ele a designou para um único corpo e não uma reencarnação, sucessivas reencarnações. Esta visão, com todo respeito a quem professa esta fé, que seja espírita, nós respeitamos a sua crença, os seus credos, isso aí é um fato, temos respeito, não queremos ofender a ninguém. Mas a crença na reencarnação, ela vai contra
as doutrinas bíblicas, porque nós somos do postulado que Deus criou corpo, alma e espírito em um único ser. Se, hipoteticamente, a reencarnação, que é a pessoa que morre, ele volta em um outro corpo, em uma outra vida, como se dará, então, o juízo final em relação à ressurreição? Se em vidas anteriores eu era homem, ou era mulher, ou em vidas anteriores eu fui bom, eu fui mal, em qual desses corpos que a minha alma ela vai comparecer? Então, você entende? A Bíblia fala que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. A alma é eterna e a sua origem se dá a partir do ato da concepção, quando o homem e a mulher, eles têm o ato sexual, a intimidade, é o que a lei da natureza, é o espermatozoide se encontrando com o óvulo, gerando ali a vida. Né? Naquele ato da concepção, ali se dá a origem da alma, do corpo e também do espírito. Conceituação de espírito. O espírito em muito se assemelha à alma. Ambos constituem a forma imaterial de um ser material. É no espírito do homem que o Criador colocou a certeza da eternidade, que o leva a se relacionar, compreender e até indagar a real existência do mundo espiritual e suas leis. É no espírito que se dá os seguintes questionamentos: de onde vim? O que faço aqui? E para onde vou? Então, para conceituarmos espírito, a Bíblia fala que a palavra ela faz separação entre alma e espírito. Então, eu não consigo, a ciência não consegue, a psicologia não consegue, a teologia, ela vai trazer algumas respostas, ainda que básicas, sobre este assunto. A Bíblia fala de corpo, alma e espírito. A alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. E o espírito? O espírito, irmão, ele também faz parte, ele muito se assemelha à alma por algumas características. Ele é a parte invisível de um ser invisível. Ele é a parte imaterial de um ser material. Alma e espírito foram criados juntos, no ato da concepção. Agora, é no espírito do homem que Deus, o Criador, colocou a certeza da eternidade, como diz a palavra de Deus, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O que isso colocou a eternidade? A antropologia, que é uma ciência que se dedica a estudar o ser humano, ela comprova que todas as civilizações, na sua maioria absoluta, poderíamos dizer quase que todas, na sua maioria absoluta, creem na existência de um ser supremo, de um Deus, uma força, um espírito elevado, um espírito excelente. Os índios têm a crença, nós vamos ver lá para o lado da África, os índios brasileiros. Então, é algo assim, que está impregnado no ser humano. O ser humano, ele tem dentro de si a crença na vida após esta vida. Ele tem a eternidade no coração. Deus criou o homem, corpo, alma e espírito. E é no espírito do homem que Deus colocou esta certeza, esta convicção que o leva a se relacionar, compreender e indagar a real existência do mundo espiritual e suas leis. Primeiro, eu aceitei a Jesus, eu me relaciono com o mundo espiritual. E quem não aceitou a Jesus, ele busca compreender, ou até aquele que aceitou busca compreender
como se dá as leis no mundo espiritual. E aquele que ainda não conhece a Deus, não teve experiência com o Senhor, ele fica a indagar. Indagar é buscar respostas sobre a real existência do mundo espiritual e suas leis. Outra coisa que eu destaco em relação ao espírito é no espírito do homem que se dá os seguintes questionamentos: de onde vim? O que faço aqui? E para onde vou? Esses questionamentos, eles estão no espírito do homem, essa inquietação que está lá no âmago do seu ser, está no seu espírito. De onde vim? Ou seja, a ciência tenta trazer essas respostas. A teoria da evolução afirma que nós somos frutos de uma explosão cósmica, do Big Bang, que nós somos frutos de uma evolução. A Bíblia, ela traz a resposta dizendo que nós somos fruto de uma criação e não de uma evolução. O que faço aqui? Só a Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo trará esta resposta. E para onde vou? Todos estes questionamentos, eles se dão no espírito do homem, que é onde Deus colocou o quê? A eternidade, o conhecimento, a inquietação concernente ao mundo espiritual. Isso aí é uma questão antropológica. Para você ter uma ideia para o caminho que anda a ciência, as experiências de quase morte, que são os estudos de neurocientistas e várias outras áreas da medicina que procuram compreender o fenômeno de pessoas que passaram pela morte ou quase morte, ou que morreram e voltaram. Se você não leu, procura ler alguma dessas obras. A ciência hoje, ela está caminhando para compreender a realidade do mundo espiritual. E somente Deus, na pessoa do Espírito Santo, na obra realizada por Jesus na cruz do Calvário, pode trazer as respostas a estas três indagações: de onde vim, o que faço aqui e para onde vou. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Olha aí o que eu afirmei anteriormente, que Deus colocou a ideia da eternidade no homem, na mente do homem. E a mente está se referindo ao ser imaterial e invisível que é o espírito do homem. Deus colocou no espírito do homem a certeza, a convicção da eternidade. Por isso, o homem procura adorar alguma coisa, de alguma forma tentar se relacionar com esse ser supremo. Há uma inquietação dentro dele, porque ele foi feito, idealizado pelo Deus Criador para ser um adorador, para se relacionar com o seu Criador. Daí esta inquietação. E nós vamos ver que o homem busca preencher esse espaço, esse vazio ou essa resposta em várias coisas, nas ciências, na filosofia, nas ideologias, nas suas paixões, nos seus prazeres, nos vícios, mas é fato que no espírito do homem Deus colocou a certeza da eternidade. A mordomia da alma. O homem interior. Nesse tópico nós vamos estudar e falar acerca da mordomia da alma.
A alma também ela é descrita na Bíblia como um homem interior. Seria dois homens, o homem exterior e o homem interior? Não, ele está se referindo à parte imaterial e invisível do homem, que é a alma, onde nós temos aí os psicólogos, os psiquiatras que vão estudar a psique humana, a parte imaterial e invisível do ser humano. Nós vamos analisar a mordomia da alma do homem interior sobre a ótica da teologia e não da psicologia. A tricotomia do homem. Deus formou o homem a partir do pó da terra, o dotou de corpo, alma e espírito. O corpo é a parte visível do homem. A alma e o espírito constituem a parte invisível. O corpo foi feito de material frágil e conhecido. Já a alma e o espírito foram criados a partir do fôlego divino. O homem é fruto de uma combinação do mundo físico com o mundo espiritual, ambos criados pelo próprio Deus. Que teoria, meu irmão, difícil de explicar, mas fácil de aceitar. A tricotomia. Deus fez o homem trino, de corpo, alma e espírito. O corpo, como já falamos na lição anterior, é a parte visível do homem. É esta parte aqui que você pode ver. Os meus traços do meu rosto, cabelo branco, a pele. Então, o meu corpo, ele fala muito acerca das minhas origens, da minha etnia, não da minha raça, porque só existe uma raça, que é a raça humana, mas a etnia a qual eu pertenço, que é a etnia africana. Eu sou negro, conforme Deus assim estabeleceu, e eu louvo por isso. Amém, meu querido? E louvo a Deus por você que é loiro, você que é alemão, você que é moreno, você que tem pele amarela, que é indígena, então, o asiático, pele vermelha. Então, Deus criou o corpo a partir do pó da terra. Então, o material que o homem foi feito é o pó da terra, é um material conhecido e um material muito frágil que é o pó da terra. Deus o moldou e o espírito e a alma, eles foram criados no primeiro Adão a partir do fôlego divino. Então, o homem, ele é uma combinação híbrida do mundo material com o mundo espiritual. No mundo material, visível, físico, Deus usou o pó da terra, mas no mundo espiritual, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e desde então o homem passou a ser chamado de alma vivente. Então o homem, ele é uma combinação do mundo físico com o mundo espiritual. E tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual, eles foram criados pelo próprio Deus. Agora, o que nós precisamos compreender é que a Bíblia, quando foi escrita, principalmente o livro de Gênesis, ele não tinha preocupação de explicar detalhadamente como se deu o processo. Alguém pode ridicularizar os cristãos quando fala que o homem veio do pó da terra. Mas com a ciência avançada hoje, nós compreendemos que os elementos que compõem o corpo humano são os mesmos elementos que se encontram na natureza. 2/3 do corpo humano é líquido e 1/3 é sólido. 2/3 do planeta é água e 1/3 é sólido. Seria coincidência
ou Moisés falou de fato movido pelo Espírito Santo de Deus? Então o homem, ele é um ser trino, criado por Deus, mas o homem também é um ser híbrido, porque ele é uma combinação do mundo físico com o mundo espiritual. Toda obra da criação, ela tem o seu tempo pré-determinado, ela morre, mas a alma e o espírito e o corpo humano, ele não morre, eles são eternos. A mordomia da alma. A alma possui várias necessidades, tanto de ordem espiritual quanto material. Se alimentada de forma equilibrada e responsável, ela almejará as coisas mais sublimes. Caso o alimento seja nocivo e inapropriado, ela descerá às profundezas da imoralidade e perversão humana. O cristão pode decidir se sua alma será como a águia ou como a galinha. A águia é seleta quanto à alimentação. A galinha come qualquer coisa que achar pela frente. Se bem alimentada esta alma, que ela tem necessidades materiais, que necessidade é essa? De amor, carinho, atenção, de amar, ser amada, de se dar, ser e ser correspondido por alguém, de aprender, de amadurecer. Então, se a alma ela for alimentada de forma equilibrada, sem excessos, sem exagero e de forma responsável, ela almejará as coisas mais sublimes. Então, daí a importância do papel do pai, do papel da mãe, o papel da escola, com o papel dos professores e o papel também do Estado. Porque estas instituições juntas irão trabalhar na formação desse ser. E até a igreja também faz parte desse conjunto de instituições para formar esse ser, que se for bem cuidado, alimentado, tratado de forma equilibrada e responsável, vai surgir aí um cidadão de bem, um cristão autêntico que almejará as coisas mais sublimes. Ele vai desejar no coração fazer coisas que venham beneficiar a sociedade, venham beneficiar a coletividade. Ele não será um ser individualista, que acha que tudo gira em torno dele. Ele vai ser uma pessoa que vai aprender a amar, vai aprender a se doar ao seu semelhante. Agora, se esta alma, esse ser, ele for alimentado com alimento nocivo e inapropriado, ele descerá às maiores profundezas da imoralidade, da perversão humana. Se esta pessoa, ou esta alma, ela não é alimentada de forma correta, mas se dá por intermédio de alimento nocivo e inapropriado, literatura imprópria. Vamos lá, por exemplo, nas nossas faculdades. Nós temos aí nas nossas faculdades, eu falo por experiência própria. A maioria dos autores são escritores comunistas, que pensavam a sociologia, a filosofia e até a área da psicologia, ela vai beber lá na água do socialismo, do comunismo. Então nós vemos aí uma certa literatura que induz o homem à descrença acerca de Deus. Então eu considero esse tipo de alimento nocivo e inapropriado. Daí a razão do pai e a mãe estarem atentos aos nossos jovens, os pastores, estarem atentos aos nossos jovens que ingressam na universidade para ter um acompanhamento, para que eles não venham negar a fé
quando vão conhecer a teoria, a suposta teoria da evolução de Darwin, que ali ele não faz afirmação, nenhuma das teorias dele pode ser comprovadas em laboratório. Ciência não é eu acho, eu penso, eu acredito. Ciência é aquilo que você pode comprovar. Então, há muita ideologia e não ciência. Então, a pessoa vai estar alimentada com essas ideologias, com esse alimento nocivo e inapropriado. Literatura imoral, literatura pornográfica, filmes e desenhos com violência, com assassinato, com morte. Então, se esta alma ela for alimentada de forma nociva e inapropriada, ela vai descer às mais profundezas da imoralidade e da perversão humana. Aquela pessoa vai estar perdida, entregue às trevas, meu irmão. Daí o papel do pai e da mãe, da sociedade, é informar cristãos, cidadãos conscientes do seu papel. Outra coisa que eu destaco, o cristão, ele pode decidir, eu e você, nós podemos decidir se a nossa alma será como a águia ou como a galinha. Tá bom, meu irmão? Qual a diferença entre uma e outra? Não foram ambas criadas por Deus? Verdade, Deus criou a águia, mas Deus criou a galinha. Mas a lição que eu quero trazer aqui é que a águia, ela é seleta na sua alimentação. A águia, ela não come nada morto. Ela não come nada podre em decomposição. Tá bom, meu irmão? Ela caça o seu alimento. Ela é muito seleta quanto à alimentação. E a galinha? A galinha come qualquer coisa que acha pela frente, meu irmão. Então tem o crente águia, que ele não come qualquer coisa. Eu estou falando aí não só de questão de ler a Bíblia, de ideologias travestidas de cristianismo. Eu estou falando até mesmo de leitura secular. Ele não come qualquer coisa. Ele não põe qualquer coisa diante da sua alma. Porque se você coloca diante da sua alma pornografia, violência, imoralidade, perversão, a sua alma vai desejar isto. Agora, se você coloca diante da sua alma coisas saudáveis, coisas sublimes, coisas excelentes, a sua alma vai desejar aquilo, tá bom, meu querido? Então, nós temos a condição de escolher se a nossa alma será como a águia ou será como a galinha. A diferença entre um e outro é o critério do alimento. A águia, ela é seleta, ela não come qualquer coisa. Já a galinha, tudo que dela está comendo, tá bom, meu irmão? Bom, tem um pastor, ele dá um relato que ele foi visitar uma família e quando ele foi visitar aquela família que morava na roça, quando o pastor chega lá, é aquela alegria. Ele foi visitar uma pessoa que estava enferma. Ela estava com tuberculose. Então, os irmãos sabem que era um quadro grave, uma doença contagiosa. E quando ele chega lá, aquela família, naquela felicidade muito grande, falou, pastor, nós vamos matar uma galinha e vamos fazer um almoço para o Senhor aqui especial. Até aí tudo bem. Mas quando o pastor estava lá fazendo a visita e vendo aquele homem deitado à cama e a galinha no quintal, ele deu um escarro e cuspiu para fora do quarto, lá no quintal. As galinhas vieram rapidamente e vieram comer aquilo ali. A águia, ela não faria isso de forma alguma. Tem muito crente que está comendo o lixo do diabo. Tem muito crente que está comendo as bolotas de Satanás. Então, eu sou responsável pela mordomia da minha alma. Você é responsável pela mordomia da sua alma. Nós que somos crentes maduros, não nos deixamos levar por qualquer vento de doutrina. A santificação dos pensamentos. Há uma luta sendo travada no mundo espiritual. A mente do homem é o território a ser conquistado.
O Espírito Santo a deseja santificar. O inferno deseja pervertê-la. A alma é a sede das emoções, vontades e sentimentos. O pecado começa no pensamento e é materializado no corpo. Deus falou a Caim acerca dos perigos e consequência dos seus pensamentos malignos em relação ao seu irmão. Ele não lhe deu ouvidos, antes colocou em prática o que havia planejado. Então, nós observamos a necessidade da santificação do pensamento. Então, veja cá, eu vou santificar o meu corpo. Eu não vou me envolver com a prostituição, que é um pecado contra o corpo. Eu não vou me envolver com adultério, que é um pecado contra o corpo. Mas e o campo dos pensamentos? E a alma? Os pensamentos que pairam sobre a sua mente. Que Jesus, ele é tão severo que na sua doutrina, que muitos acham que Jesus ele veio para negar a lei, estabelecer a graça, e que a graça é porta aberta para o liberalismo. Pode todas as coisas agora, nada é pecado, porque Jesus morreu na cruz e me salvou. Jesus diz que na lei, se um homem se deitasse com uma mulher, ele estaria cometendo um adultério. Mas Jesus disse que na lei dele, na doutrina dele, se um homem somente fitasse os olhos numa mulher e a desejasse, cobiçasse, e no pensamento ele já até tirou a roupa dela, e no pensamento ele já até cometeu o ato sexual com ela. Então Jesus quis dizer o seguinte, olha, você talvez não peca no corpo, mas o seu pensamento ele está proliferado com coisas malignas. A sua mente está dominada por sentimentos malignos. Então, nosso pensamento ele precisa também ser santificado ao Senhor, porque é uma batalha, meu irmão, espiritual sendo travada. E qual é o alvo desta batalha? É a mente do homem. A mente, a minha mente, a sua mente, o inferno, Satanás tenta invadir os nossos pensamentos, colocando pensamentos impuros, pensamentos de prostituição, de pornografia, pensamentos de calúnia, difamação, de ódio, de vingança. Então, nós estamos aí no meio dessa batalha. O Espírito Santo de Deus, ele luta e deseja nos santificar. A diferença entre o Espírito Santo e Satanás é que o Espírito Santo ele não invade a mente de ninguém. Ele faz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Ele bate na porta para entrar. Satanás não, ele arrebenta a porta e vai entrando, meu querido. Ele é o salteador, ele veio que para roubar, matar e destruir. Por que essa batalha? Porque o pecado, ele começa no pensamento e depois ele toma forma material, ele se materializa no corpo. Antes de você cometer o adultério, a fornicação, a prostituição, você já nasceu primeiro no seu pensamento. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Davi. Ele viu Batseba tomando banho na laje, aquele mulherão com tudo à vista, e ele desejou, passou pelo campo do pensamento. E uma vez que aquilo passou no pensamento, foi concebido no corpo que deu luz o quê? Ao pecado. Tá bom, meu querido? Outro exemplo, Deus falou a Caim acerca dos perigos e consequências dos seus pensamentos malignos em relação a seu irmão. Deus falou para Caim para que ele controlasse aquele intento que ele havia contra o irmão dele. Mas o que Caim faz? Ele não deu ouvidos a Deus. Na verdade, ele foi até grosseiro com Deus. O que Caim faz? Ele colocou em prática aquilo que havia planejado. Ele matou o irmão, mas primeiro passou pelo campo do pensamento,
da vontade, tá bom, meu querido? Então é por isso que o nosso pensamento ele tem que ser santificado ao Senhor. E constantemente nós temos desejo de vingança, sentimento de mágoa, ódio, rancor, amargura e tantos outros, por pornografia, imoralidade, perversão. Então nosso pensamento ele tem que ser santificado. Isso aí é a mordomia da alma. E a Bíblia ela traz várias advertências que nós poderíamos falar sobre a necessidade de santificar o pensamento. A mordomia do Espírito. Nesse tópico nós vamos falar como nós devemos tratar a mordomia do Espírito. Até aqui nós falamos da mordomia da alma. Agora, nesse tópico, nós iremos falar da mordomia do Espírito. Andando em Espírito. A alma do homem quer ser a dona da razão, andar pelos próprios caminhos e fazer as próprias escolhas. Ela é enganosa, tanto engana como pode se enganar. A mordomia do Espírito é viver na total dependência do Espírito Santo. Ele deseja nos conduzir na trajetória rumo ao céu. Há momentos que o Espírito Santo nos dá a ordem de falar ou calar, de ir ou ficar. Todos que andam no Espírito jamais sucumbirão ante as ciladas do diabo, as paixões da carne e o mundo. O que é andar no Espírito? Meu querido, primeiro eu começo a destacar o seguinte, a alma. Voltando ainda à alma. A alma, ela se acha a dona da verdade. A alma se acha a dona da cocada preta, a última bolacha do pacote, a dona da verdade. Então a alma, ela quer assumir o controle. Agora, o problema é que a Bíblia fala que enganosa é o quê? A alma. Enganosa é a alma. A alma ela é enganosa por quê? Ela tanto engana como também ela pode ser enganada. Então não posso me deixar levar pela alma. Eu tenho que o quê? Administrar a mordomia do Espírito. Eu tenho que me deixar ser guiado e totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Meu querido, na minha experiência pessoal, se eu não fosse guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu já tinha feito casamento equivocado. Já apareceram várias pretendentes, profecia, profetada, revelamento, dizendo que fulana era minha escolhida, que Beltrana era minha escolhida. Eu fiquei na dependência de Deus 10 anos, meu irmão, esperando. Eu converti, eu tinha 23 anos, casei com 33 anos, já estava velho já, entendeu? Aí, velho assim, para casar, na idade do homem, né? Mas estava na fase da maturidade. Então, eu andei na dependência do Espírito Santo para não meter o pé pelas mãos. Então, nós não podemos deixar nos levar pela nossa emoção, pelo nosso sentimento, meu querido, porque há momentos, quem anda no Espírito, o Espírito vai comunicar no seu espírito que ou é tempo de falar ou é tempo de calar. Casamento que a mulher anda no Espírito, o marido anda no Espírito, é um casamento que tem tudo para dar certo. Não vai falar que o casamento de Adão e Eva não foi Deus que fez, foi Deus que fez. Deus colocou a bênção, quando eles se foram unidos, aquela união foi de Deus. Agora, o problema é que eles não andaram mais na direção de Deus. Eles saíram fora da direção de Deus. Então, nós precisamos andar na direção do Espírito. Há momentos também que o Espírito Santo ele vai falar para nós irmos, mas há momentos que o Espírito Santo vai falar fica, porque tem vontade que a gente quer, tem um momento que a gente quer tomar decisão, a gente quer resolver a coisa, nós somos afoitos, a alma, ela diz, não, eu sei resolver isso, eu tenho diploma, eu tenho faculdade, eu já tenho experiência nesse assunto, eu sou doutor fulano de tal, meu irmão, nós devemos andar na direção do Espírito,
Porque a Bíblia fala que há caminhos que aos olhos do homem é reto, mas o seu fim é a perdição. Olha o que Josué fez, foi fazer aliança com aquele povo sem consultar a Deus. E Deus deixou, ele não consultou ao Senhor. Então, meu irmão, nós precisamos andar no Espírito. Andar no Espírito é deixar que o Espírito Santo comunique ao seu espírito e ao meu espírito. Eu destaco que todos que andam no Espírito jamais sucumbirão ante as ciladas do diabo, as paixões da carne e o mundo. Então, meu querido, todos aqueles que andam no Espírito, eles não caem no laço do diabo, não cedem às tentações da carne ou aos prazeres do mundo, porque ele está andando no Espírito e não na carne. Porque o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. Então, nós precisamos andar no Espírito, deixar que o Espírito de Deus venha nos conduzir, frutificando no Espírito. Os frutos atestam que tipo de planta somos. O trigo e o joio são bem parecidos na fase inicial. Com o passar do tempo, cada um revelará sua verdadeira natureza e o seu destino final. O Espírito Santo nos capacita e nos qualifica a darmos bons frutos em todas as áreas da vida, não se restringindo apenas aos domínios da igreja. Somos chamados a frutificar dentro e fora da igreja, de forma que os homens vejam os nossos bons frutos e glorifiquem a Deus que está no céu. Frutificando no Espírito. O que é isso, irmão? Meu querido, vamos falar uma coisa aqui. É a mordomia. Eu sou responsável pela mordomia do meu espírito. Então, o fruto, ele atesta que tipo de planta nós somos. Irmão Mauro, você não pode julgar a minha vida. Eu não estou julgando a sua vida. Eu tampouco você pode julgar a minha vida. Agora, os frutos, se eu chego num pé de laranja, eu vou encontrar laranja. Se eu chego onde tem um pé de abacate, eu vou encontrar abacate. Se você me mostrar um pêssego e falar comigo que ele veio lá do laranjal, eu vou desacreditar. Então, o fruto revela quem realmente nós somos, que tipo de planta que somos. Porque o trigo e o joio, eles são bem parecidos na fase inicial. Quem lembra daquela parábola do trigo e o joio? Porque quando eles eram pequenos, eles eram muito, mas muito parecidos, a ponto de confundir os trabalhadores que poderiam arrancar o trigo achando que era o joio. Mas aí a orientação na parábola de Jesus é: deixa o fator tempo estabelecer a diferença. Por quê? Com o passar do tempo, cada um vai revelando a sua verdadeira natureza e o seu destino final. Então é por isso que nós devemos frutificar, se nós somos trigo ou se nós somos joio. E é o próprio Jesus que diz que na casa de Deus tem o trigo e tem o joio. O trigo foi introduzido por Deus, o joio foi introduzido pelo inimigo. Há pessoas que estão na casa de Deus, que não se sujeitam à palavra de Deus e são infiltrados, foram colocados ali por Satanás para perverter, para amarrar, para corromper, para barrar o crescimento da igreja. Eu destaco que o Espírito Santo, ele nos capacita e nos qualifica a darmos bons frutos em todas as áreas da vida. E não se restringe, irmão, somente a questão dentro dos domínios da igreja. O Espírito Santo me capacita para entregar a profecia, para entregar a revelação. O Espírito Santo me capacita para pregar, para ministrar um estudo. Então, o Espírito Santo, ele quer que eu frutifique muito mais do que isso, irmão. O Espírito Santo quer que eu dê fruto lá no meu local de trabalho, na faculdade eu vou ser um dos alunos destaque, porque eu tenho o Espírito Santo, ele me capacita a ter domínio, conteúdo sobre a matéria. Eu não preciso colar, você não precisa colar. No seu trabalho, você é um funcionário destaque, você é exemplar,
porque o Espírito Santo, ele deseja que nós frutifiquemos em todas as áreas da vida, seja no casamento, na criação dos filhos, seja como patrão, como empregado, em todas as áreas. Não se limita somente aos domínios da igreja. Por que Deus assim quer? Porque para que o ímpio, o descrente lá fora, veja os bons frutos que o Espírito Santo de Deus gerou em nossas vidas, e ao ver essas boas obras e esses bons frutos, eles glorifiquem a Deus que está no céu, e o nome de Deus é glorificado, meu irmão. Deus quer que a igreja frutifique, que nós sejamos uma bênção por onde nós passarmos, que nós venhamos influenciar esta sociedade com o nosso testemunho. O meu testemunho e o seu testemunho é a pregação que o descrente vê, que ele ouve, e ele se prostra diante de Deus e fala: verdadeiramente, esta é uma mulher de Deus. Verdadeiramente, este é um homem de Deus, porque ele não senta à mesa dos escarnecedores, mas ele é um ser social. Ele sabe entrar e sabe sair, e por onde passa, ele deixa bons frutos e leva essas pessoas a glorificar a Deus, e muitas se rendem aos pés do Senhor através do testemunho de um bom cristão. Mas, infelizmente, muitos descem ao inferno por causa do péssimo testemunho de muitos que se dizem cristãos e quando na verdade não são. Amados, encerramos aqui a nossa lição. Se você desejar, você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp. Tenho mais de 1.500 pessoas cadastradas. Eu tenho enviado sempre aos domingos esses slides agora em PDF, que fica mais fácil para os irmãos abrirem. É um trabalho que nós fazemos pela fé. Esses slides, essas videoaulas, nós não temos patrocinadores, não temos instituições para nos auxiliar. Eu conto com a sua oração, com o seu apoio, a medida da sua fé. Eu louvo a Deus que Deus tem levantado algumas pessoas para nos dar o suporte financeiro para darmos continuidade a este projeto. E me procure e eu vou enviar esse material para você gratuitamente, porque Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. E eu glorifico a Deus pela sua vida, que tem plantado no meu ministério, que tem investido no ministério que Deus me confiou. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos orar? Eterno Deus, nós queremos te agradecer pelo estudo da Tua Palavra. Toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados a Ti. Meu Deus, toma nossas vidas nas Tuas mãos. Meu Deus, ensina-nos a administrar o nosso corpo, a nossa alma. Cuidar da mordomia da nossa alma, cuidar da mordomia do nosso espírito, Senhor. Pai, nós colocamos, ó Pai, a nossa vida diante do Senhor. Ensina-nos a ser santo no corpo, na alma e no espírito, Senhor, na mente, no coração, nos pensamentos. Que todo o nosso ser seja uma expressão de louvor, adoração ao Teu santo nome. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã e ajuda-me, Senhor, a ser melhor a cada dia, a termos propósitos, meu Deus, sublimes, de fazer coisas que glorifiquem o Teu nome, que o nosso testemunho seja visto pelos homens e que eles louvem, exaltem e glorifiquem o nome do Senhor, que nós sejamos como o aroma de Cristo no meio desta geração pervertida e corrompida. Meu Deus, nós queremos que o Teu Espírito Santo venha controlar as nossas mentes. Não queremos que as nossas mentes sejam dominadas por espíritos da lascívia, da imoralidade, da pornografia, da mágoa, do ódio, do rancor, da
vingança, mas que o teu Espírito Santo venha ministrar no nosso espírito, na nossa mente e em nossos corações. Nós queremos andar na dependência do Espírito e não na direção daquilo que acreditamos ser a nossa vontade. Queremos nos sujeitar ao Senhor, que o Senhor venha reinar no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e jamais se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, fique na paz, no nome de Jesus. Já ia me esquecendo. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém? Nada. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para a próxima lição, porque nós estaremos subindo por sobre as nuvens para encontrar com o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas. Fique firme. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.